Bom, boa tarde, pessoal. Minha primeira pergunta é, será que precisa do microfone? Acho que não, né? O auditório tem uma acústica boa, eu já estou gravando aqui. Primeiramente, eu agradeço o gentil convite do meu xará, professor Marcelo, aqui do Departamento de Química. Eu sou filho da casa, já tem uns bons anos que eu saí daqui, como eu estava conversando com eles há pouco tempo atrás, mas eu estou presentemente aqui no Departamento de Química no programa da inovação, onde eu dou aula, oriento, mas nada nunca relacionado à química. Na verdade, eu não sei porquê, mas ao longo da minha carreira toda eu já dei quase 100 palestras e 2 eram sobre química. Todas as outras eram sobre assuntos um pouco diferentes. E a minha proposta aqui também é justamente sobre isso. Eu espero não decepcioná-los, mas eu não falarei sobre química. Mas eu vou falar daquilo que os químicos deveriam saber. E qual o caminho que os químicos deveriam tomar ao longo da sua trajetória como profissional. Daí, então, a proposta de falar, quando o jaleco encontra o terno e a gravata, o terno pode ser para as mulheres também, o vídeo está um pouco direcionado à parte masculina, porque as minhas habilidades de inteligência artificial para gerar vídeo ainda não são tão boas. Mas no futuro eu prometo deixar uma coisa mais equânime para todo mundo. Então, a gente vai conversar um pouco a respeito daquele futuro profissional que gosta da química, que vai trabalhar com química, mas não necessariamente vai para um laboratório de química trabalhar. E o mais importante, a talvez má notícia que eu dei para vocês hoje, e que eu acho que talvez muitos já saibam, não tem espaço para todo mundo dentro da academia. Não dá para todo mundo virar professor. E eu tenho dados para mostrar para vocês o porquê que isso, infelizmente, não dá. Agora, isso não é necessariamente uma notícia ruim, porque há muitos outros lugares onde um químico pode atuar, e é o que eu gostaria de mostrar um pouco para vocês. Eu estou gravando essa apresentação, então se alguém tiver curiosidade de ouvir alguma coisa, pegar uma referência depois, eu vou disponibilizar no meu site. Esse QR Code, ele direciona para o site, onde a própria apresentação já está disponível lá, caso alguém queira ver depois, é só fotografar aqui ou no último slide, e aí vocês serão muito bem-vindos para poder visitar e fuçar e depois dar uns palpites, porque eu também não sou web designer, mas eu brinco com essas coisas de vez em quando, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, eu ia trazer esse livro para quem tivesse curiosidade, mas não deu tempo, porque eu tive que sair de casa um pouco às pressas. E o título do livro é justamente em carreiras não tradicionais para os químicos, coisa que normalmente a gente não presta atenção. E muitos dos professores de vocês também não vão citar a respeito disso, porque eles não foram ensinados sobre essas coisas. Essa é uma coletânea de experiências que a gente adquire fora da universidade e que traz para dentro da academia para mostrar que há muito mais portas que a gente pode seguir. Então, por exemplo, eu tenho Química e Comunicação, Ciência da Informação, Patentes, que eu acho que o professor Rubem já deve ter trabalhado muito com vocês a respeito disso, que é uma área que eu segui, inclusive, eu fui aluno do Rubem, tanto na graduação de Química Inorgânica e Patentes, quanto na pós-graduação de Inorgânica, e acabei seguindo. Vendas e marketing, alguns até se envolvem um pouco nisso quando a pessoa se torna representante de alguma empresa que fornece equipamentos para laboratório. Business Development, ou seja, negócio, que é o nosso assunto de hoje, né? Química empresarial. Assuntos regulatórios, isso, gente, é uma catástrofe. No Brasil, nós temos órgãos responsáveis por isso, que são competentes, mas nós não temos, na política brasileira, gente que entenda da parte técnica para ajudar a legislar sobre esse tipo de norma. Então, ainda temos uma lacuna muito grande que precisa ser preenchido com gente que tem formação técnica como vocês, por exemplo, né? Políticas públicas. Existe, se a gente for no Congresso, uma bancada da bala, uma bancada do agro, uma bancada evangélica, mas a minha pergunta, existe alguma bancada científica? Quem é que defende os nossos direitos frente a qualquer um dos 3 poderes? Praticamente ninguém. Por isso que a ciência brasileira, ela nunca foi, e se continuar como está, nunca será prioridade. Então nós precisamos de cientistas que ocupem esses cargos para ajudar a fazer políticas públicas também. Temos a Química e a Segurança, Química e Pessoas, que é um pouco da nossa conversa hoje. Afinal de contas,
a gente lida muito bem com vidro, com metal, vai para o laboratório, trabalha com isso, só que a gente acaba se esquecendo que muito mais importante do que a vidraria que a gente trabalha, e todos os químicos vão trabalhar, não interessa para onde você vai, são pessoas. E aí eu trago muita informação muito diferente daquilo que a gente está acostumado normalmente para mostrar o quão importante, quais os caminhos que a gente deve seguir quando lidar com pessoas. Eu saí da universidade tendo salas de aula lotadas, às vezes 40, 60 alunos, e a gente tem que lidar com esses alunos de uma forma para, de um dia para o outro, ser colocado numa posição com uma certa atuação, onde eu tinha quase 150 pessoas sob a minha coordenação direta. Foi o maior desafio da minha vida, mas acho que valeu a pena. E era algo que eu não estava preparado para isso. Eu tive que aprender um pouco à força e eu trago um pouco da minha experiência para vocês, para que isso minimize um pouco também daqueles que vão trabalhar nas indústrias, até nas próprias universidades, e que vão lidar com essas pessoas. Computadores, não precisa nem falar o quanto que a IA já está chegando de forma muito intensa na nossa vida. E não tem como voltar atrás. A IA, para mim, é a nova calculadora. Alguém aqui já usou régua de cálculo? Eu desafio até os professores falarem que usaram, porque a nossa geração não usou. Não usou, né? A geração anterior usou. E eu nunca usei, eu não sei usar, tá, gente? E não me deixou mais burro por causa disso. Pelo contrário, hoje eu uso uma calculadora para fazer qualquer coisa da parte de cálculo, numérica, etc., que a gente estuda, e nem por isso diminui o nosso valor. A IA é a mesma coisa, é a nova calculadora. E a IA não vai tirar o emprego de ninguém. Ninguém que domine a IA. Porque se você não domina, aí realmente nós vamos ter problemas. Então eu recomendo fortemente da gente entender isso aqui. Química e educação. Sempre. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Seremos professores independente de onde estivermos, mesmo fora da sala de aula. Porque ser professor é troca de conhecimento, não é fazer prova, não é fazer chamada, não é nada disso. Professor é aquele que ensina o que sabe e aprende o que os outros podem ensinar para ele. Isso a gente faz a todo momento. Chemistry and everything else. E mais um bocado de coisas. Ou seja, não para por aí. A atuação de um químico, ela é muito abrangente. Eu brincava, né, no Papa passado, que se você não der certo como nada, pode ser até Papa. O Papa fez curso técnico em Química, o atual é matemático, né? Então até como isso tem atuação para a gente. Os números que nos interessam, e aí eu volto naquela notícia que eu falei que não é tão boa assim para dar para vocês, porque muitos sonham em ser professores, mas não cabe todo mundo. E aí acho que essas informações que eu trago, elas são úteis até para os professores e para os programas de pós-graduação, porque mostra como nós estamos com a ciência brasileira e para onde que nós vamos e para onde que nós deveríamos ir. Esse aqui, por exemplo, é o orçamento do CNPq ao longo dos anos. O CNPq, para quem não sabe, é uma agência de fomento nacional que fomenta a pesquisa, a formação de recursos humanos e um pouco também da parte de inovação. Mas, basicamente, é uma agência para se fomentar projetos de pesquisa. E ao longo dos anos isso foi se desviando e passou-se a fomentar pessoas também, que são as bolsas de graduação e as bolsas de pós-graduação, muito embora não é o objetivo padrão do CNPq. Ao longo dos anos teve um aumento muito grande aqui por volta de 12 a 16, o que na verdade, se alguém se lembra, é a época do Ciências Sem Fronteiras. E depois uma queda vertiginosa com uma leve reacomodação de recursos aqui. Mas esses recursos estão iguais a 2007, 2008. Considera que toda a pesquisa que a gente faz em laboratório teve uma grande inflação ao longo dos anos, então nosso poder de compra com esses projetos reduziram muito. Então teremos dificuldade de sobreviver com os recursos do CNPq, precisamos achar mais coisas. Porcentagem de alunos de mestrado e doutorado com bolsa no ano passado. Coloquei aqui em Minas Gerais para ter uma ideia, olha, não é química, tá? São todas as áreas. Mais da metade dos alunos de pós-graduação não tem bolsa em Minas Gerais, especificamente. No Brasil como um todo também, se a gente olhar as outras FAPs aqui. Então também não dá para poder ficar sobrevivendo de bolsa. A gente vai ter que procurar outros caminhos para poder fomentar o nosso trabalho, para poder fomentar a nossa pesquisa. Para onde que vai o orçamento do CNPq por modalidades de bolsa?
em grande parte são para as bolsas de produtividade, que são para os professores e pesquisadores que têm um currículo razoavelmente bom. Nem todo mundo que não é bolsista porque essa pessoa não é boa, é porque o recurso do CNPq é limitado, não dá para poder premiar todo mundo que é bom mesmo, mas uma grande quantidade de recurso vai para essas bolsas e depois se distribui basicamente no doutorado, mestrado e as iniciações científicas. E o pós-doc, olha só, muito pequenininho, e é um valor de bolsa mais elevado. Dentre os nossos graus de formação, pós-doc não é uma formação, mas como o último nível é a bolsa de maior valor e mesmo assim o CNPq tem pouco recurso disponível para fomentar esse tipo de trabalho. Então não dá para poder também ficar como pós-doc a vida inteira. É interessante ser pós-doc para ter experiência, principalmente na instituição diferente daquela que a gente trabalhou, para ver como é que funciona nos outros locais. Mas não dá para poder ficar muitos anos assim, não dá para poder ficar a vida inteira assim. Então a gente tem que procurar outra coisa para poder fazer também. Qual que é a contribuição dos recursos com a ciência brasileira em relação às agências de fomento? O CNPq, vamos pegar Minas Gerais aqui também, olha só, quase que pouco menos da metade de todo o recurso que chega para a gente fazer pesquisa é da FAPEMIG. Não são das agências como a FINEP, a CAPES e o CNPq, por exemplo. Se a FAPEMIG não for forte, não tiver recursos, os laboratórios fecham as portas, porque os recursos federais não são suficientes para garantir que a gente tenha uma formação e uma atuação de qualidade, como a gente precisa ter para poder ter uma concorrência em nível internacional de forma adequada. E aí, quando que essas agências se enfraquecem? Quando as políticas públicas são feitas por pessoas que não entendem de ciência. Quando os químicos deixam de ajudar a fazer as políticas públicas, quando os físicos deixam, os biólogos, os engenheiros e por aí vai. Então é algo que a gente também precisa estar lá dentro para ajudar. Qual que é a contribuição no auxílio à pesquisa? A maior parte, olha, FAPEMIG, uma pequena partezinha do CNPq. Então, desculpa a expressão, mas se não for a FAPEMIG, a gente está ferrado. Não tem o que fazer. Então a gente precisa dar um jeito de fazer esse negócio funcionar. As bolsas, a CAPES, obviamente, é a maior fomentadora de bolsas, o CNPq vem logo em seguida e a FAP vem depois. E vocês devem ter visto que a FAPEMIG aumentou de novo o valor das bolsas. Isso, talvez vocês não acompanhem, mas a FAPEMIG foi a primeira agência a aumentar os valores das bolsas ao longo de vários anos. Isso promoveu um efeito cascata em todo o Brasil. As outras FAPs se sentiram pressionadas por uma atuação muito inteligente e muito interessante da Associação Nacional de Pós-Graduandos, aumentaram o valor da bolsa também. Só que as bolsas federais é um pouco mais complicado de aumentar, então elas ainda estão meio que capengas, precisam melhorar um pouquinho, né? Eu vou mostrar também qual seria o valor justo das bolsas, caso alguém tenha essa curiosidade. Alguém aqui é bolsista de iniciação científica? Mestrado, doutorado, vocês acham que ganham pouco? Então eu tenho certeza. Eu vou mostrar o porquê. Olha só. À medida que aumenta o número de pós-graduandos, principalmente pós-graduandos, a pesquisa brasileira também aumenta. À medida que na pandemia esses pós-graduandos deixaram de ser titulados, a pesquisa brasileira caiu. Então a principal mão de obra para se fazer ciência no Brasil são pessoas pós-graduandos. Como lidar com essas pessoas? Assunto para os próximos slides. A evolução da produtividade científica brasileira. Se eu pegar os artigos por docente no Brasil como um todo, ela é razoável, não é muito grande. Eu não vou ficar muito preso nesses gráficos porque a apresentação está disponível, caso vocês queiram consultar os dados. E quem gerou esses dados, que foi o professor Odir Delagostin, que é o ex-presidente do Conselho Nacional das FAPs, das Fundações de Amparo à Pesquisa, ele tem uma série de informações. Dá para vocês consultarem muitas e muitas outras informações. Quem está vinculado à pós-graduação, certamente é um material muito importante para poder ser consultado. A nossa média de produção científica, ela só fica atrás de São Paulo, não tão atrás assim. Então, Minas Gerais, que tem muito menos recursos para fazer pesquisa do que São Paulo, ainda produz pesquisa com altíssimo impacto. O orçamento da FAPEMIG anual gira em torno de 450 milhões. O da FAPESP, alguém sabe qual é? Alguém consegue chutar um valor por ano?
2 bi, nós é 400 mil. Se eles estão com mais de quase 3 vezes o nosso valor, então deveriam ser 3 vezes mais alto esse número aqui, né? E não é. Ou seja, não somos tão ruins assim, tá? Pelo contrário, fazemos muito com o pouco que a gente tem. Dá para fazer mais. Tá um pouquinho pequenininho aqui, mas dá para a gente poder entender o valor das bolsas ao longo dos anos. Olha, não aumenta, não aumenta, não aumenta, leve aumento, aumenta, aumenta, parou, estagnou. Aí é onde nós entramos aqui, ó. 2012, basicamente, ó, nada. 2022 é onde teve esse aumento puxado pela própria FAPEMIG e as outras agências vieram atrás. Então, esse gráfico não está corrigido. A inflação continua desde 95, mas nós estamos em 2025 e a coisa não melhorou. Qual que seria o valor justo, então, das bolsas? O professor Odir fez esse gráfico aí de forma brilhante. Ele colocou a correção da inflação ao longo dos anos. Então, o valor da bolsa hoje mais adequado para o doutorado seria quase de R$7.000. O valor da bolsa hoje, se a gente considerar ó, que em 95 até agora só tem o desgaste pela inflação, seria de no mínimo quase R$5.000. E vocês sabem bem qual que é o valor atual das bolsas, né? A de pós-doutorado, R$8.100, o valor justo, considerando que não tem direitos trabalhistas aqui, a não ser que você pague por conta própria, o que sempre foi possível e hoje, infelizmente, tem pessoas vendendo como se fosse uma novidade. Então, se vocês puderem pagar a contribuição previdenciária com a bolsa, tá certo que a bolsa já é pequena, então aí fica meio complicado às vezes para poder fazer esse balanço, mas isso vai te ajudar no futuro. Os programas de pós-graduação estão diminuindo ao longo dos anos, de uma forma geral, isso não é química, tá? Isso significa o quê? A atratividade dos programas de pós-graduação está, de certa forma, reduzindo. Uns talvez estejam subindo, outros estão caindo. Então a gente precisa começar a pensar o que nós estamos estudando, o que nós estamos produzindo na pós-graduação para a gente tentar reverter esse quadro aí, considerando todas as áreas do conhecimento que a CAPES faz a gestão. Onde os nossos profissionais estão basicamente? Os doutores estão na administração pública federal e os mestres estão como entidades empresariais privadas. Agora, o que significa isso? Significa que se olhar nos dois, tanto na parte federal quanto na parte privada, os mestres e doutores estão na maior parte na área da educação, tanto mestres quanto doutores, ou seja, estamos ainda formando pós-graduandos para ser professores. Não é ruim, mas não é tudo. Onde esses professores estão atuando? Em grande parte não é no ensino básico. E também não é no ensino fundamental, que não costuma ter química, tem ciências, né? É na educação superior, tanto os mestres quanto os doutores. Ou seja, temos a maior parte das pessoas atuando no ensino das universidades. Mas isso não é só no Brasil também não, tá, gente? Alguns lugares é um pouco parecido. Agora, salvo devidas diferenças. A Inglaterra estava muito preocupada com coisas desse tipo, embora a realidade deles seja muito diferente da nossa. Eu já apresentei esse material uns bons anos atrás, mas ele continua muito recente, tá? O que eles fizeram lá nas universidades inglesas foi fazer um levantamento e verificar quais são as habilidades, então, que um químico deveria ter, precisa ter, para atuar nos campos que a química pode atuar. E aí eu aumento isso agora, uma vez que vocês viram que o cenário para a gente como químico no Brasil, ele não é dos melhores se eu considerar apenas a docência em uma universidade, porque vai estar super concorrido e não tem vaga para todo mundo. Então, nesse material aqui, eu falo do perfil do novo químico, ou o novo perfil do químico. E aí, eu tenho um slide com zoom, vai dar para a gente enxergar melhor, tá? Eles dividiram isso aqui em conhecimentos e habilidades em química e habilidades genéricas. Daqui para cima, eu acho que nós estamos dando um show. Realmente a gente é muito bom nisso. Eu acho que a UFMG é uma universidade de excelência, não precisa nem questionar em tudo daqui para cima. Mas tudo daqui para baixo, eu acho que nós, Brasil, e aí eu vou focar na química, estamos ainda, infelizmente, falhando muito.
As habilidades técnicas, terminologia, princípios fundamentais, termodinâmica, cinética, reações inorgânica-orgânica, analítica, segurança, manipulação, instrumentação. Isso o químico tem que saber sempre, não tem discussão. E aí a gente já tem essa grade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Agora, onde que a gente deveria atuar um pouquinho mais? Planejamento de experimentos. Alguns têm, mas não é todo mundo. Interpretação de dados experimentais. Vocês devem ter visto na hora que o Jornal Nacional ou outro jornal mostrava os dados da Covid, não precisa ser químico, biólogo, farmacêutico, médico para interpretar aqueles gráficos e a catástrofe que foi que as pessoas estavam fazendo leituras erradas dos próprios gráficos, dos próprios dados. Então, independente da nossa área de atuação, interpretar dados experimentais tem que ser habilidade do profissional de química, do cientista. Comunicação científica escrita. Aí o ChatGPT pode ajudar quem é bom e pode destruir quem é ruim. Resta a gente saber onde que a gente vai se encaixar. Por quê? Não escrevemos bem. Definitivamente. Eu oriento gente na pós-graduação do direito, da economia, da administração, da psicologia. Tenho 2 químicos só, mas todos são das outras áreas. E eles normalmente escrevem muito melhor do que a gente de uma forma geral, porque faz parte da formação deles natural. Isso é normal, não é um grande problema para a gente. Porém, a gente tem que prestar atenção que nem sempre quem vai ler o que eu estou escrevendo é alguém da minha área. E às vezes a gente escreve, comunica muito bem química para químicos. Ou corrigindo o que eu falei, eu comunico síntese orgânica química para químicos orgânicos sintéticos. Se for um físico-químico, a coisa já começa a desandar, e não pode. Somos todos químicos, todos cientistas, então precisamos desenvolver melhor nossas habilidades de comunicação científica e escrita. Pulei aqui, habilidades computacionais e matemática. A gente até tem uma formação bem sólida nisso aqui. Acho que dá para complementar bastante essa parte computacional com um pouco da modernidade, principalmente da IA, mas ainda falta um pouco para chegar no ideal. Habilidades e apresentação oral. Quem é da pós-graduação aqui, me corrijam os professores, tem um seminário da pós-graduação aqui que é obrigatório, não é? Ô, gente, eu estou gravando, mas eu não vou deixar de falar. Fala a verdade. Parece que a maior parte do pessoal está apresentando obrigado, não é? E eu acho que o pessoal que apresenta não gosta daquilo que está apresentando também. Porque é um desânimo tão grande, é desesperador. Eu tô velho o suficiente, ranzinhos, eu sempre fui ranzinhos, eu só piorei com a idade, tá? Tem apresentações que eu não aguento ver, porque a pessoa taca 5 gráficos na mesma apresentação, eu sou míope, já não consegue enxergar, e a pessoa fica, porque na banda de 2345, diferente das bandas de 2347, não entendo nada. Então, gente, a gente precisa aprender a apresentar habilidades orais, não só para pessoas que têm a mesma formação que a gente. Porque na maior parte das vezes, a gente vai falar para pessoas que não têm essa formação. Quando eu trabalhei na FAPEMIG, eu falei que eu tinha mais de 100 pessoas. Um químico era eu. Eu tinha que falar uma coisa que todo mundo entendesse. E assim como até hoje, outras áreas que eu atuo, o professor Marcelo falou das outras coisas que eu tenho trabalhado na minha vida. Então a gente precisa aprender a se comunicar com pessoas que não são da nossa área. Habilidade de busca de informação, isso está terrível também. Eu entrei para esse departamento de Química e o professor Eduardo Nicolau, que está apresentando nesse exato momento numa outra sala, foi o meu primeiro orientador de iniciação científica. O professor Eduardo me fez ir à biblioteca procurar uma coisa chamada Chemical Abstract. Cada livro é desse tamanho, tem todos os tipos de fungos e vírus ali que vocês puderem imaginar, então é um zoológico para o pessoal da biologia, e eu saí com uma rinite terrível depois daquilo. Mas fiquei igual um filme, fechado na mesa com um livro assim em cima. Eu fui até a biblioteca e usei os livros, aprendi a usar. E o professor Cláudio Doniti falava uma coisa também quando eu fui aluno dele, e eu repito para os meus alunos, só que agora eu tenho que incrementar um pouco mais, né, porque os anos passam. Ele falava que, se não me engano, não sei se foi o orientador dele que falou, que antigamente 6 semanas numa biblioteca poupavam 6 meses de trabalho jogado fora. Com a chegada da internet, quando eu entrei para ser aluno, né, 6 dias numa biblioteca poupavam 6 meses de trabalho jogado fora. Com a internet que nós temos hoje, 6 horas de trabalho bem feito,
mas é bem feito. Não é procurar qualquer porcaria lá, pedir o ChatGPT para trazer referência e ele errar não, tá? Vai te poupar 6 meses de trabalhos errados. Então a gente precisa saber. E outra coisa, busca de informação científica, a gente é muito bem treinado, mas não é toda universidade, todo curso que tem um curso de propriedade intelectual, patentes. E aí vocês sabem bem quem que é o professor de patentes aqui da UFMG, né? Eu participei de bancas, como eu estava assistindo, né, que nem vocês, onde, aqui da UFMG, mas não foi da Química, foi lá do ICB, o aluno apresentou a tese de doutorado e um dos membros da banca apresenta patentes exatamente igual à da proposta do aluno de doutorado. Foi um quiprocó, porque o doutorado tem que ser inédito e o cara da banca apresentou uma coisa que já tinha sido feita. Então a gente precisa saber buscar todos os tipos de informação relacionadas à nossa dissertação, tese, iniciação, etc., para evitar problemas futuros. Resolver problema. A gente não está acostumado a fazer isso. A gente inventa um problema para depois achar uma solução. Quando o problema é real, e aí teve um professor que tocava o terror na minha sala, quando a gente era aluno aqui, que se chama professor Rochel Lago. Ele trazia um monte de problema e agora vocês resolvem. E a gente, no final do curso, meu Deus, eu não sei nada. Não sei nem do que a borracha é formada, quanto mais reciclar a borracha. Era um problema. O problema é que até hoje é um problema mundial. Reciclar pneu, reciclar N coisa aí, então temos que trabalhar com problemas. Aí eu vou pedir licença para os professores não ouvirem isso que eu vou falar agora, mas os professores obrigam vocês a fazer trabalhos em grupo, não é? Mas eles não sabem trabalhar em grupo. Nós não sabemos trabalhar em grupo, porque quando a gente junta com 2 ou mais, sai briga. No mínimo, tá? E isso é uma habilidade que não tem como ser diferente. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe, porque nem todo mundo sabe tudo. Nem todo mundo consegue fazer tudo. Então a gente vai ter que se complementar. Isso em todos os graus hierárquicos de formação e atuação profissional de uma pessoa. Tanto é que está na formação básica dos alunos lá da Inglaterra. Ó. Gestão de tempo e organização. Isso é uma catástrofe também. Não precisa nem entrar muito no detalhe disso, mas a gente não se organiza bem nisso. Eu vou mostrar um pouquinho de solução para isso também, não é tão desesperador assim não, tá? E habilidades independentes necessárias para o desenvolvimento profissional. Ou seja, temos muita coisa para poder fazer. Mas é muita coisa mesmo, e a universidade tem condições de fazer tudo isso aqui. Não é uma coisa que está distante da gente, não. A gente só precisa começar a juntar as informações. E aí, quando eu falei que eu ia falar, na verdade, quando eu falei que ia falar esquisito, né? Mas quando eu propus a falar de business chemistry, ou química empresarial, química de negócios, né? Eu trago, inclusive, para vocês só conhecerem. Aqui na UFMG está quase se aproximando disso quando a gente junta a química com a inovação, que inclusive é sediada no próprio prédio da química, né? Formação lá na Alemanha, olha, novas oportunidades de carreira, justamente mestrados profissionais e graduações profissionais na área de business, porém para químicos, porque tem que saber de química. Não é um business para um empresário qualquer, é para um químico, porque é o químico que vai saber falar sobre molécula a hora que eu lidar com ele. E aí, de um outro lugar, na da Universidade de Münster, olha só, se a gente pegar os desafios modernos que requerem profissionais e gestores que são abertos a novas ideias, que podem pensar aqui fora das estruturas rígidas, disciplinares, que é aquilo que a gente está acostumado, para ultrapassar as barreiras das indústrias e entender como fazer a gestão da inovação de um modo sustentável. A gente precisa, então, começar a falar sobre business. A indústria química e farmacêutica, né, assim como o setor de finanças. Se a gente for olhar na história dos prêmios Nobel, teve químico, físico-químico, que desenvolvendo teorias da termodinâmica longe do equilíbrio, ganhou o prêmio Nobel em... Alguém se arrisca? Não foi em química. Economia. Estudando termodinâmica, estatística, longe do equilíbrio. Né? Assim como o setor de finanças, serviços e organizações, autoridades públicas têm um interesse que cresce em funcionários que possuem igualmente habilidades e qualificações científicas e que também entendam dos processos de negócio, que é o que vai acontecer com vocês quando vocês forem para uma empresa trabalhar. E aí você vai ter que aprender a trabalhar com coisas corporativas durante os seus estudos, que é o que vocês estão fazendo agora, né? O último slide sobre isso, né? O mundo dos negócios beneficia de estudantes, né, com treinamento científico,
a ciência industrial precisa de mais pessoas com habilidades da área de business, coisa que a gente nunca pensa. Eu tenho um livro, gente, de investimento na Bolsa de Valores com fundo de investimento imobiliário. E foi escrito por um físico-químico, e esse povo da físico-química que entende de matemática é brilhante, né? Por um físico-químico mineiro, mas ele usou toda a habilidade de físico-química dele em matemática para poder ensinar a investir na Bolsa de Valores. Enfim, tem algumas ferramentas, por exemplo, um site que se chama Enago, que é um site que ajuda a formatar os artigos científicos ou fazer traduções para o inglês. Às vezes a gente não está muito certo, não é a nossa língua mãe, e aí precisa contratar um serviço para poder ajudar a melhorar a nossa parte escrita em outro idioma, né? E aí a Enago fez uma coletânea das habilidades que são essenciais para um doutorando, para um doutor, na verdade, né? Gestão de projetos, gestão de tempo, habilidade de colaborar, liderança, comunicação, aprendizado acelerado, não está exigindo pouco não. Atenção aos detalhes, proficiência na escrita, pensamento e análise crítica, adaptabilidade, busca pelo conhecimento, análise de dados e perseverança. Isso, gente, são chamados de soft skills. O que a gente tem num curso clássico são as hard skills, são as habilidades técnicas. Na maior parte das empresas, e eu posso citar nomes, inclusive, se vocês quiserem, quando você for concorrer com uma pessoa, por exemplo, vai ter um aluno da UFMG da Química, um aluno da UFRJ, um aluno da USP e outro da Unicamp. O cara que vai avaliar vocês, ele sabe muito bem qual é o background científico de vocês. Na maior parte das vezes, ele nem precisa perguntar se você conhece SN1, SN2, etc., porque você já sabe. Ele sabe que você sabe disso porque a sua formação é privilegiada e você veio de locais privilegiados. Mas ele vai querer, principalmente o RH, saber quais são as suas soft skills. Aí é que eu começo a fazer a seleção de profissionais, então. E aí eu trago uma coletânea de livros, o professor gosta de referência, né? Que eu acho que são livros de cabeceira para todo profissional, não interessa a área. São livros publicados pela Harvard, pela editora Harvard Business Review. Tem diversos livros lá, muitos deles estão em português e traz as informações que a gente precisa saber para a gente poder atuar no mercado profissional fora dos muros da universidade e muitas das vezes dentro da universidade também. Por exemplo, gerenciando pessoas. Aqui mostra qual que é o perfil do líder. Eu tenho coercitivo, modelador, treinador, afetivo, democrático e visionário. Eu dei esse livro aqui para uns ex-funcionários meus e eles ficaram super incomodados porque eles tentaram se encaixar nos modelos. Todos têm prós e contras, só que a gente precisa começar a trabalhar esses contras de cada modelo e melhorar os prós de tudo. Ou seja, precisamos entender o que é um líder de verdade. Vocês já devem ter ouvido o professor Rochel falar e a professora Ana Paula também, né? Do químico protagonista, já ouviram falar disso? Não tem como ser fora disso aqui, que é o químico que a gente vai precisar efetivamente para os próximos tempos. Do livro, da mesma editora, vou mostrar vários, né? Gestão de tempo. Nós temos o tempo imposto pelo sistema, são os prazos que você tem que entregar e que você não tem controle sobre aquilo. O tempo que o seu chefe ou o seu orientador te impõe para poder entregar os resultados e o tempo que você autoimpõe. Eu tenho que fazer a gestão, no mínimo, desses 3 tipos de tempo para que a gente possa conseguir bons resultados. Eu tenho fatores que afetam de forma positiva e fatores que afetam de forma negativa o nosso desempenho. Então, de forma positiva, eu tenho reconhecimento, trabalho em si, responsabilidade, avanço, crescimento. E de forma negativa, política, administração da empresa, supervisão, relacionamento com o supervisor, condição de trabalho, salário, bolsa, relacionamento com o colega, vida pessoal, status, segurança, etc. Ou seja, o que melhora os meus resultados quando eu tenho, o que piora os nossos resultados. Pode ser iniciação científica, gente. Não faz diferença. Isso vai nos perseguir toda a vida. As 7 mudanças, por que sísmicas? Porque são as que causam mais colisões com aquilo que a gente está acostumado no padrão, né? De especialista para generalista. Aí ferrou com tudo. Porque a gente normalmente tende a ser mais especialista, né? Eu faço iniciação científica em inorgânica, aí eu faço mestrado em síntese de catalisadores e o meu doutorado eu termino com síntese de catalisadores de níquel. Poxa, fui afunilando, cada vez mais especialista. Só que isso não é um doutorado.
Isso é um curso de especialização. Em inglês, doutorado é PhD, né? Doutor em filosofia. Por quê? O doutor é aquele que tem habilidades críticas, de analisar o que é do que pode ser, e de que ele possa pegar coisas que não são daquela área que ele estudou, buscar informação, tentar entender um pouco mais e conseguir dialogar minimamente com o outro profissional. Isso é o perfil do doutorado que a gente gostaria que tivesse. Então ele é mais generalista, porém ele tem uma base científica muito qualificada. E não um extremo especialista só em pingar ou só de injetar no cromatógrafo. De analista a integrador, ou seja, de apenas analisar dados e cromatogramas, espectros, etc., a juntar as informações às outras habilidades complementares e a partir daí tirar conhecimento. De tático a estrategista, de não apenas executar, mas de como pensar em como executar melhor. De pedreiro a arquiteto, de construir parede a fazer todo o design do que aquilo poderia ser, inclusive do seu próprio projeto de pós-graduação. De solucionador de problemas a definidor de prioridade, porque problema não aparece. E todo mundo que trabalhou com gestão sabe que a gente tem que apagar muitos incêndios. E esses incêndios, com as heranças que ficam para trás, não permite que a gente planeje o futuro. E a gente precisa, porque senão a gente nunca vai evoluir. De guerreiro a diplomata. Sair brigando, quebrando porta, a gente é bom nisso. E a maior habilidade de um cientista é falar mal do trabalho do outro cientista, né? Então, de guerreiro a diplomata, a gente precisa saber juntar mais as coisas. E, inclusive, vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo agora com os Estados Unidos, com o resto do mundo. Uma das grandes coisas que o Trump está brigando é por tecnologia. É a briga das patentes da China com os Estados Unidos e das terras raras do Brasil com as fábricas de chip da China que ele quer colocar nos Estados Unidos. Ou seja, diplomacia é o que a gente precisa para poder tentar negociar isso. No Ministério das Relações Exteriores tem área científica, tá, gente? Que é justamente para poder conversar com embaixadas e diplomatas que atuam com ciência em outros países também. De coadjuvante, como eu disse, o professor Ana Paula e o Rochelle já falam, a protagonista. O que um líder tem que fazer? Gerenciar a si mesmo, ter controle das suas ações. Ser um modelo de bom comportamento, pedir feedback e aceitar o feedback, porque às vezes a gente quer a opinião, mas não quer ouvir. A gente pede desde que seja o que eu gosto de escutar. Se for diferente, não serve para mim. Prestar atenção no progresso, saber reconhecer onde eu erro e o que eu estou fazendo certo para poder potencializar aquilo. Gerenciar a organização, contratar pela civilidade, ensinar civilidade, criar norma de grupo, recompensar o bom comportamento. A nossa cultura latina, ela sempre pune o mais fraco. Raramente ela privilegia o mais forte. Acho que a gente poderia fazer o contrário. Nos Estados Unidos, eles não têm tanto medo do erro. Eles têm medo que você não tente. Isso é crítico. Então, se você deixa de fazer algo porque tem medo de errar, certamente você não vai conseguir ter bons resultados, porque vai ficar muito limitado. O que na cultura lá do MIT, de Harvard, etc., é faça. Depois a gente vê o que aconteceu e a gente tenta melhorar. Penalizar o mau comportamento e fazer entrevista após demissões, que é justamente para poder ver o porquê que a pessoa está saindo efetivamente. Algum dia vocês vão ser chefes. E aí vocês vão ter que passar por tudo isso aqui. Avaliar a inteligência emocional. A gente sempre fala de QI. Só que a inteligência emocional, que é fundamental, a gente ignora. Autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e destreza social. Habilidades que são muito complexas quando a gente lida com os estudantes lidam com os professores lidam com a alta gestão da universidade e vice-versa. E são fundamentais para que a gente possa fazer funcionar. Mito. Pesquisa tecnológica e desenvolvimento são os pilares do crescimento. Eu acho que vocês já ouviram falar muito disso, né? Sem pesquisa tecnológica e sem desenvolvimento não tem crescimento. Mentira. Pesquisa tecnológica a gente tem uns montes. Desenvolvimento temos um bocado também. Onde que essas coisas estão? Na gaveta. Se a gente não tirar aquilo da gaveta para licenciar a tecnologia e colocar no mercado, não vira nada. Então a gente precisa tentar entender um pouco mais a respeito das dores dos clientes. Quem são os clientes dos químicos, basicamente? A sociedade em primeiro lugar e as indústrias químicas logo em seguida.
Então, se a gente não dialogar com as indústrias para poder saber o que eles querem, o que eles precisam, a gente não vai conseguir efetivamente produzir nada que seja realmente útil. É aquela chamada ciência aplicada, nunca vai ser aplicada. Vai ser a ciência de gaveta. Como que a gente vê estrategicamente quando uma coisa é interessante ou não? Isso aqui é chamada de curva S. Uma das primeiras pessoas a trabalhar na UFMG com isso aqui foi o professor, não é o Aloysio Pimenta, o outro é o Israel Vargas. Ela mostra como que está se desenvolvendo a tecnologia ao longo do tempo, se é emergente, está crescendo, inflexão, ou se aqui ela já está entrando em obsolescência. E aí, quando que a gente vai saber qual tecnologia eu tenho que desenvolver no meu mestrado, doutorado, pesquisa, etc e tal? Eu tenho que conhecer várias curvas S, porque se alguma coisa já está entrando em obsolescência, certamente é uma grande oportunidade para uma nova tecnologia surgir. E existe toda uma ciência em torno disso. Só que quem estuda isso basicamente são os economistas. Só que se eles continuarem estudando lá na face e a gente continuar fazendo química só aqui dentro, não vai servir para nada. Então a gente tem que juntar esses esforços para a gente ver como que a gente faz o desenvolvimento científico, intelectual, de pessoas e econômico também. Como que isso começa, né? Eu começo com novos produtos, convergência científica para efetivamente tornar o desenvolvimento tecnológico depois, só que morre por aí. O estudante defende o doutorado, defende o mestrado, a iniciação científica se forma e aí acaba. Então, esse salto para cá, para ir para o mercado ou ir para a indústria, normalmente não está acontecendo na escala que a gente gostaria que acontecesse. Em uma escala pequena até acontece, mas a gente pode melhorar muito. Depende, obviamente, de como vocês e nós vamos se portar daqui para frente. Então, isso aqui era só uma proposta bem simplificada e bem resumida do que na verdade é o curso de Business Chemistry, que já existe, tá? Só que ele não tem no Brasil ainda. Porém, aqui na UFMG, vocês têm uma oportunidade diferente de muitas das outras instituições, que é o privilégio de estar dentro do departamento de Química e, por coincidência ou não, ter inclusive um programa de pós-graduação também em inovação que fica situado dentro do departamento de Química. Então vocês podem, acho que até devem, ao longo da formação de vocês, independente de ser graduação, mestrado, doutorado, bate na porta da ENI, pergunta o que está sendo divulgado, o que está sendo ofertado e tenta ver se vocês se encaixam em uma turma ali, se for da graduação, da não interessa. Pode estar fazendo doutorado aqui na Química, tá? Mas bate na porta lá e pergunta, olha, posso me matricular na Economia do Conhecimento, Desenvolvimento Industrial? Pode. Porque a ideia do programa é justamente isso, gente. É misturar essas habilidades para que a gente possa trocar as informações e efetivamente fazer as coisas funcionarem. O que hoje funciona de forma lenta, porque a gente ainda não está trabalhando tão bem essas soft skills que eu mostrei para vocês. O QR Code que eu tinha falado no início é o mesmo. Se alguém quiser depois fotografar para ter acesso à apresentação, eu tenho as referências lá. Tem os livros, podem consultar, acho que vale muito a pena. Só a título de curiosidade, essa coleção da Harvard Business Review, eu recomendei para uma colega minha que é professora da Química lá na UFOP, ela foi chefe do departamento de Química, depois de estudar, conseguiu fazer a direção do instituto de uma forma muito mais tranquila e hoje é a vice-reitora, professora Roberta Frois, que já deve ter vindo aqui falar para vocês alguma vez. Ela é da Química e ela foi uma das que comprou essas ideias aqui. Então, acho que vale muito a pena. E, no mais, caso alguém tenha alguma dúvida, se eu não tiver assustado vocês com coisas tão esquisitas, que eu sei que o Joink é basicamente de Química, só que eu pensei, olha, se for para falar de Química, tem muita gente melhor do que eu para poder fazer isso. Então, não faz sentido. Eduardo já está aqui, e uma série de outros professores já tem cursos e palestras sendo apresentadas. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de algo diferente, para o pessoal ver que nem tudo está perdido. Só que tem novas portas abertas que a gente pode tentar seguir. No mais, eu agradeço mais uma vez o convite do professor Marcelo e caso alguém queira comentar alguma coisa, eu fico à disposição.